Meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz a todos. Vamos refletir hoje no texto de 1 João, capítulo 3, e eu vou fazer a leitura do 7 ao 10º versículo, do 7º ao 10º, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, aqui está a tua maravilhosa palavra, palavra de vida eterna. Fala-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero refletir em cima de dois versículos, três na verdade, 8, 9 e 10. O diabo vive pecando desde o princípio. Tanto é, meus amados irmãos e amigos, que Cristo veio. Cristo veio para derrotá-lo, literalmente. Porque o pecado escraviza o ser humano. Aquele que vive no pecado é um escravo. E Cristo veio para libertar-nos deste pecado. Hoje, nós vivemos em paz com Deus porque Cristo cabalmente pagou por isto. Ou seja, Cristo, descendente de Eva, veio para este mundo para derrotar Satanás. Graças a Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui existem pessoas que fazem parte de grupos distintos. Aqui existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. E aqui Paulo, ele mostra claramente quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. É algo para nós estarmos atentos e bem conectados para que nós possamos ajudar aqueles que ainda estão na garra de Satanás, na garra do pecado, que eu volto a repetir, escraviza. Olhe, o reino de Deus é plantado na alma do cristão quando Cristo chama ele. Esse reino é introduzido na alma do cristão. E a partir desse instante que esse cristão tem dentro de si o reino de Deus, ele não é mais direcionado pela parte adâmica, não. É o Espírito Santo que determina os nossos passos. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo. Não é mais o pecado que domina o nosso ser. Claro que não deixaremos de pecar. Pecaremos. Agora, aquele pecado habitual, chama assim habitual, do velho homem, pecando todo dia, toda hora, a mesmice, ou essa pessoa
não é uma pessoa convertida. Essa pessoa ainda é guiada por Satanás. O cristão, ele não mais comete pecados costumeiros. Aquele velho homem acabou completamente. Deixaremos de pecar? Claro que não. Até o último dia de nossas vidas, infelizmente, nós iremos pecar. Mas 24 horas nós lutamos contra esse pecado, tranquilamente. E não repetimos pecados cometidos. Não repetimos. Nós seremos pegos de surpresa? Claro que sim. A carne está aqui. É um momento em que você precisa vigiar junto com o irmão. Está cansado e a carne milita para que você caia no sono? Vai acontecer. Aquela pessoa que de repente levantou um falso contra você em determinados momentos e você se ira, vai acontecer. Você, em determinado momento, de forma imprudente, agride outro verbalmente, vai acontecer. O pecado ele vai estar grasnando ao nosso redor o tempo inteiro, por conta da nossa parte adâmica. Tudo que acontece no exterior, ele tem, sim, uma ação efetiva em nós. E aí varia de cristão para cristão como nós assimilamos isto e como nós saímos dessa armadilha satânica. Né? Se as pessoas nos agridem e nós entregamos literalmente na mão de Deus, ou se a pessoa nos agride, às vezes nós queremos revidar da mesma forma. Então, quer dizer, depende da maturidade cristã que cada um de nós temos. Né? Aquela questão da santidade. Né? Até que ponto nós crescemos dia a dia em santidade? Isso aí vai variar, volto a repetir, de cristão para cristão. E o próximo ponto, né, que eu quero, manifestos, vistos, filhos do diabo. A semente da serpente são pessoas criadas por Deus, porém dominadas por Satanás. Então as pessoas, elas são escravizadas por Satanás. E eu quero estar assim sendo bem claro, porque é quando Cristo cabalmente na cruz do Calvário pagou por todos os nossos pecados, e aí nós adquirimos aquela paz com Deus, porque Deus ele abomina o pecado. Né? Então, quando ele me olha, ele não olha para mim, pecador, né? Não, esse ser humano pequeno, não olha para mim. Ele olha Cristo em mim. E aí eu estou liberto do pecado. Todas as mazelas que eu cometi, que eu cometo ou que vou cometer, estão pagas. Porém, ele venceu a morte. E a morte hoje, na vida do ser humano, ela é algo que as pessoas temem morrer, né? Sair deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. As pessoas têm esse temor. Humanamente até que é algo natural, não é? Eu, há muitos anos atrás, né, quando eu estava adentrando praticamente a segunda década de vida, né, passando dos 20 anos, eu fui chamado por Deus Pai Todo-Poderoso, por nosso Senhor amado Jesus Cristo, e depois de uns 10, 15 anos, eu comecei a trabalhar em mim, através da palavra de Deus, com assim, certa regularidade, a questão da morte. Eu trabalhei em mim a minha morte, partindo sempre
da cruz de Cristo. Cristo matou a morte. Então isso aí eu comecei a internalizar em mim através da palavra de Deus, lendo, e hoje, né, eu cheguei a um ponto em que a morte para mim é natural. Enfrentar a morte é algo que faz parte da vida e que está dentro de mim, e que eu espero que no dia que Cristo me chamar, que Deus me chamar, ou espero também que Cristo volte, né, imediatamente, mas quando Ele me chamar, eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, porque estar com Deus é muito melhor. Porque se eu vivo, estou com Deus. Se eu morro, estou com Deus. Então, viver ou morrer para mim é de igual peso. E ciente ainda que na eternidade é muito melhor que aqui. Né? Eu tenho assim, vivido assim, a minha vida numa felicidade plena. Né? Tenho uma esposa que me ama, meus irmãos, minha mãe, né, que me amam, que estão sempre comigo. Né? A família da minha esposa é espetacular para comigo, e vivo dos vencimentos que eu fiz legítimo ao longo da minha vida profissional de 40 anos de magistério. Sou um homem feliz, felicíssimo. Tenho um filho maravilhoso, né, o meu filho. Então, eu não tenho, assim, na vida hoje, de o que reclamar. Não, eu só tenho que agradecer a Deus. E se Deus me levar, vou deixar todos em paz, né, tranquilos, e vou partir para a eternidade com Deus que eu amo, que eu sirvo, e ponto. A morte está morta. Mas não é assim que a maioria das pessoas pensam, não é? Que não vivem em paz, ficam temerosas. Orar por essas pessoas, né? Porque existem, né, pessoas que vão servir a Satanás até o final de suas vidas e vai para a eternidade com ele. E os filhos de Deus, que vai servir também a Deus aqui em vida e vai estar na eternidade com Deus. Que Deus possa lhe abençoar, lhe dar paz, lhe dar tranquilidade. Ore, clame a Deus para que a paz com Ele seja real na sua vida, e que a paz de Deus, né, que essa paz que nós temos e usufruindo com nossas relações e tudo, esteja com você também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.